pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, agora nova temporada. Eu e meu querido Lílio Rocha, meu parceiro, meu companheiro de longa data, agora também no Samba Talks. Ele, que responsa, a gente que já estava gravando um podcast, falando nisso aí, e você deu uma desistida lá, mas aqui não, né? Aqui nós estamos firmes, né, cara? Que bom ter você por aqui, Lílio, que agora é o novo diretor de Revenue da Samba, é o Chief Revenue Officer, um nome bonito, ele que veio de muitos anos de história da DHL e agora está aqui ao meu lado. Muito prazer, viu, Lílio, ter você aqui hoje para a gente bater um papo com esse cara incrível, hein? O prazer é todo meu amigo, estar aqui com você. Que honra! A gente já gravava falando nisso aí. Vamos voltar a gravar, eu não vou abandonar. Mas aqui no Samba Talks, imagine você ouvir um podcast, você, um dos 5 maiores e mais ouvidos. E agora eu tô aqui. Eu tô um pouco nervoso, não sei se eu tenho roupa para gravar isso aqui, Gustavo, mas é um prazerzaço, um orgulho. E vamos, que o foco não é no Lílio. É isso. Hoje nós temos um convidado muito especial, também um amigo de longa data, né, Andrew? Você que a gente teve a oportunidade de fazer algumas mentorias e eu acompanhei, cara, o sucesso da HackerSec, vocês ali, poxa, começando e como foi crescendo, como foi ganhando credibilidade no mercado, né? E eu vou te dar a oportunidade, já aproveitando a deixa aqui, para você se apresentar e contar um pouco dessa história. O que é a HackerSec? De onde surgiu? Por que vocês entraram nesse mundo? E nós vamos falar aqui, né, Lílio, de um mercado que está com uma demanda gigantesca, né? Porque toda empresa precisa agora olhar para a sua segurança digital. Seja bem-vindo, Andrew, e conta para a gente um pouquinho dessa história aí. Obrigado pelo convite, Gustavo, Lírio, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um ouvinte aí muito ativo do Samba Talks, ouço aí toda semana, gosto bastante. Recomendo você que está ouvindo a também acompanhar constantemente, porque traz muitos insights para nós aí, principalmente da área da alta gestão, né? Bom, pessoal, meu nome é Andreu Martinez, eu sou fundador e CEO da HackerSec. A HackerSec, como o Gustavo perguntou, a gente começou lá em 2011, né? Eu era bem novo, eu acho que eu tinha aí por volta dos 13 anos de idade, né? Era uma época onde inclusive, eu até li o livro do Gustavo, Pense Simples, e ele tinha até um blog relacionado, só que era bem mais antes, né? Quando que era, Gustavo? Hacker News Brasil foi 2001. Nossa! Foi quando eu fui morar no Rio de Janeiro, fazer faculdade lá, 2001. Nem existia blog, viu, André? Você imagina, 2001, nossa, faz 10 anos antes ainda. Quantos anos você tinha, Gustavo, nessa época? Eu tinha 17. 17 para 18 anos. Ah, que legal. Então, eu comecei, né, eu fundei a HackerSec, era um blog, na verdade, né? Eu criei uma página no Twitter, aí da página do Twitter eu criei uma no Facebook, e daí eu criei um blog. Por quê? Muito novo já, eu já gostava bastante de mexer no computador, gostava de jogar, né, Counter-Strike, só que eu era curioso para saber como que funcionava, né, a codificação do jogo. Até mesmo para burlar algumas coisas para saber como funciona, né, sinceramente, né. Então, aí foi aí daí que despertou interesse por essa área, que na época era hacking, era hacker, não tinha cibersegurança, né. Era muito pouco esse termo, era cybersecurity, olha lá, né, segurança da informação. Aí despertou essa minha curiosidade, só que não tinha conteúdo no Brasil sobre isso, conteúdo mais técnico, em português. Então eu comecei a puxar conteúdos de fora, comecei a postar em um blog, no Twitter, e daí começou a HackerSec, né? Foi através de compartilhamento de conteúdo. E foi uma época, vocês sabem, né? O algoritmo do Facebook estava no auge, né? Tava bombando, então você postava lá e entregava muito. Então a página do Facebook da HackerSec começou a bombar bastante, né? Em paralelo eu já trabalhava, eu desenvolvia software para pizzaria. Ô, Andrew, e quem olhava essa página? Quem entrava? Quem lia seu blog? Quem acompanhava esse conteúdo? Era curioso? Era um cara que queria saber de hacker ou não? Era gente do mundo já corporativo preocupado com isso?
Hoje, como é uma área que está em crescimento ainda o mundo corporativo, ainda mais no Brasil naquela época, não tinha tanto. Então era mais jovem, entusiasta, era assim, 90% jovem. E, inclusive, tem um pessoal que me acompanhava naquela época que hoje trabalha comigo, que eu fiquei sabendo depois que eles entraram. Né? A gente trocando ideia aqui. Falei, vocês lembram da página? Tinha uma outra página também, que era a Deep Web Brasil, né? Vocês lembram dessa página que tinha parceria com a HackerSec e tal? Eu lembro. Eu falei, então. Né? E aí ele falou, não acredito e tal. E tipo, coincidência, o pessoal começou a trabalhar comigo e já acompanhava antes, né? Muito bacana. Então era o pessoal muito, muito jovem, né? Que acompanhava o blog, o Facebook. E a gente começou a ter um sucesso, principalmente de audiência, por causa disso, né? Então, teve uma hora que eu tive que optar, né, de deixar de trabalhar como programador só e focar na página, né, claro, sem nenhuma garantia. Era uma época que depois eu comecei a estagiar também aqui na SP Trans, aqui em São Paulo. Aí eu já tô falando ali em 2016, né? Só que aí começou a dar muito certo, o pessoal começou a pedir treinamento, as empresas começaram a entrar em contato, né? Vocês postam conteúdo bacana, por que vocês não ensinam? Né? Começaram a pedir consultoria. E até clientes que eu já tinha feito softwares também começaram a pedir, eu não sabia, né, que você mexia com esse negócio de hacker aí, né, nem cibersegurança, e vocês não tem nenhuma consultoria e tal. Eu falei, eu acho que agora é o momento de eu sair desse estágio aqui. Eu estava na faculdade, aí eu deixei a faculdade, né, e falei, não, agora eu vou focar na HackerSec. Aí foi a época que eu chamei um pouquinho antes, o André já tinha entrado na página, e falei, André, vamos fazer. O André é meu sócio, né? Para quem não sabe, ele é COO aqui, meu braço direito. Falei, André, vamos fazer uma empresa de verdade agora? Né? É uma página, a gente já tem mais de 200 mil seguidores aí no Facebook, nem tinha Instagram na época, o Twitter já bombava bastante. Vamos começar a vender os cursos, vamos estruturar os cursos aí, e já em paralelo, vamos pegar uns clientes que eu já tenho e vamos fazer umas consultorias. E aí começou daí, e aí começou a dar muito certo, né? Tanto a parte de consultoria de cursos. E a de cursos alavancou muito rápido, né, por causa do Facebook, porque é uma área que era muito imatura, não tinha conteúdo, e por a gente já ser uma certa referência de conteúdo, era a época que a gente abria live no Facebook, batia 1.000, 1.200 pessoas na live, né, abria no YouTube, batia 1.000, hoje o algoritmo não entrega mais isso. Então foi muito bacana, porque assim, o pessoal que aprendeu com a gente hoje trabalha com a gente, e o pessoal que aprendeu com a gente hoje também contrata a gente, porque estão em outras empresas trabalhando. Né? Foi assim que surgiu, né? Assim, um breve resumo de como aconteceu, né? Super. E é muito interessante tudo isso que você falou, mas tem um negócio que me marcou. 13 anos? Foi com 13 anos que eu comecei. Comecei a jogando ali, aí despertou curiosidade em programação. Na verdade, tipo assim, pra eu burlar o jogo, eu tinha que saber programar. Falei, então eu vou aprender a programar, consequentemente, depois a gente vê onde consegue chegar. Foi aí, né? E aí você como modelo falou, peraí, deixa eu não, os próximos Andrews que chegar, deixa eu achar segurança pra esses caras, porque esses caras estão hackeando. Cara, super interessante, e eu comecei a linkar um ponto com o outro, né? Pelo que eu entendi, então a abordagem da HackerSec é enfatizar a educação, né? Prevenção, fornecer treinamento, manter o cara com conhecimento também sob segurança, certo? Sim, hoje a gente continua trabalhando bem forte nessa área de educação, não só treinamentos, como também a gente faz muitas campanhas para conscientizar para as pessoas e para as empresas a importância da cibersegurança nos dias de hoje. Né? Uma coisa que eu falo que causa assim, muita polêmica no LinkedIn, eu falo, cibersegurança não é mais investimento, pessoal, cibersegurança é obrigação hoje em dia. Né? Se você não tem cibersegurança, se você parar a operação da sua empresa, imagina, dependendo do setor que você está, né? Qual o prejuízo que você vai ter e os seus clientes também possam vir a ter, né? Então, assim, a gente continua trabalhando muito firme nessa área de educação, tanto para pessoas e empresas. Hoje, claro, o nosso foco é o serviço para a empresa, é a consultoria, é a auditoria, mas a gente não larga a mão disso porque o mercado precisa bastante. Só para manter nesse, Gustavo, rápido, cara, e qual serviço que oferece, assim? A gente tava conversando de um projeto, né, que eu acompanhei, um pen test, né? É teste de penetração, avaliação de segurança, qual que é o serviço específico? E como você falou do letramento, não deixa depois de fazer seu merchan lá no HackerSec Conference que vai acontecer, depois você fala dele aí, super chique. Eu falo, claro. Sobre o serviço, Lílio, é o seguinte, né? Hoje, por exemplo, a gente foca na parte de auditoria e consultoria.
de cibersegurança, né? E aí pode incluir, por exemplo, um pentest, né? Um teste de invasão, pode incluir, por exemplo, um teste de phishing. Hoje também tem teste de ransomware, tem análise de superfície de ataque. Então, a gente lida já com um cenário de serviços bem comparado ao lado de fora. Então, a gente já tem uma maturidade bem grande nessa área de serviço, né? Uma coisa que eu gosto de falar sempre, até mesmo porque nós estamos no mercado onde as empresas ainda estão criando uma certa maturidade, principalmente as pequenas e médias, é que você tem que saber diferenciar os serviços para você saber qual você tem que contratar. Principalmente, por exemplo, quando você citou o pentest. Você tem que saber a diferença de uma análise de vulnerabilidade para um pentest. O pentest, ele é um trabalho mais... Claro, ele tem a parte automatizada, mas ele é um processo mais manual. Uma auditoria é um processo que não só inclui o pentest, mas como também toda a análise de negócio. Uma análise de vulnerabilidade diferente, ela é só uma análise de vulnerabilidade. Vai ter um profissional lá que vai rodar uma ferramenta, que vai te entregar um monte de resultado que às vezes é irrelevante. Então pode ser um monte de falso positivo, um falso negativo. Ou seja, são resultados que vão vir de monte irrelevante que faz o seu time perder tempo. Né? Então, por exemplo, a análise de vulnerabilidade é que a gente não faz. Então, assim, o que eu quero dizer é você tem que saber realmente o que você precisa, né? Modelar, de fato, a cibersegurança para o seu negócio. E não só pegar uma ferramenta e ficar rodando aí. Porque isso, assim, em 99% das vezes não vai te trazer resultado. Querendo ou não, mesmo com a chegada da IA, eu acredito muito que nada melhor do que só a IA é um humano operando a IA. Né? Isso eu acredito bastante. Ô, Andrew, e conta pra gente, assim, porque recentemente, aí nos últimos anos, a gente viu um monte de empresa grande sofrendo ataque. Varejista, né? Caras de vários mercados, e tem ficado muito comum esse tipo de ataque. E aí você pensa assim, poxa, cara, se essa empresa gigantesca, que deve ter uma área de segurança, que tem um monte de gente, tem um monte de software e tal, sofreu um ataque, imagina o cara menor, o cara da empresa média, o cara da empresa pequena, né? Primeiro ponto, assim, como é que está esse cenário hoje? Por que as grandes ainda, mesmo com todo o aparato de segurança, porque ainda tem, né, vazamentos e invasões, tem um lado humano que impacta nisso, tem um lado, né, de treinamento, porque muita gente acha que é só segurança de sistemas, né? Mas tem um lado de treinamento de pessoas também. E conta um pouco também sobre como as médias empresas podem se preparar, né, para esse novo ambiente onde o ladrão não é mais o cara que vai te assaltar, né, armado ali na porta da loja, mas é o cara que vai travar o seu servidor e se você não pagar em criptomoeda, você não vai conseguir desbloquear, né? Conta um pouco desse cenário aí para a turma entender. Sim. Hoje no Brasil, infelizmente a gente tem um cenário ainda muito imaturo, né? O que acontece nas grandes empresas que, na maioria já tem um certo de maturidade, né? Não são todas grandes que ainda estão vendo isso com assim, uma obrigação de fato. Mas o que acontece, eu acho que é muito a falha no processo, né? Então, às vezes você tem lá um bom prestador, uma boa empresa de cibersegurança protegendo a sua empresa aí, por exemplo, uma grande empresa que faz bons reportes, né? Reporta as vulnerabilidades, as brechas, porém, o que acontece muito, essas grandes empresas às vezes não corrigem essas falhas. Por quê? Acaba travando na área de desenvolvimento, ou na hora que vai corrigir, afeta a área de venda. Então, acho que assim, o problema das grandes empresas é mais essa questão de processos e de gestão desses riscos, dessas vulnerabilidades. Já nas pequenas e médias, aí sim, eu diria que é uma... Então, a maioria das grandes já tem noção dos seus riscos e vulnerabilidades. Ele não consegue, muitas vezes, braço ou colocar aquilo ali como uma prioridade dentro do negócio. Mas já tem a visibilidade que, pelo menos, pode ter um problema, isso aqui pode nos dar um problema lá na frente. Sim, sim. A maioria das grandes empresas eu vejo que tem, sim, uma visão mais madura sobre cibersegurança, porém eu acho que acaba, assim, travando nessa parte, né? Não são todas, mas, assim, quando trava, por exemplo, geralmente uma grande empresa, quando é invadida, às vezes aquela falha já tinha sido apontada, mas ela não conseguiram corrigir, seja por uma questão de negócio,
ou às vezes por uma negligência de alguém que precisava fazer a correção e não fez em tempo certo, e acabou explorando uma falha que às vezes já era para estar resolvido, né? Então, assim, isso de clientes que chegam até a gente, né, após ter sofrido um ataque. Então, sim, acontece. Eu acho que esse é o maior problema das grandes, né? E, claro, quando a gente fala de pequena e média, aí sim, aí falta muita maturidade. O nosso mercado aqui, eu diria que está 5, 10 anos atrás, comparado a lá fora, né? Às vezes, o que acontece nas médias, o time de TI, o time técnico, e às vezes até as que têm time de cibersegurança, enxergam a importância, vão atrás, mas na hora que recebe uma proposta de, seja um serviço, uma solução, acaba não tendo o apoio suficiente para o investimento necessário. E aí acaba desistindo, né? Acaba sendo desmotivado, porque às vezes a empresa não libera o orçamento que realmente é necessário, né? Porque eu sempre falo, cibersegurança, se você recebe um orçamento de cibersegurança barato, tem uma coisa de errado. Porque cibersegurança é caro, porque envolve tecnologia, envolve soluções, envolve profissionais altamente qualificados que também são caros, né? Então, assim, não tem milagre, né? Então, se você receber um orçamento barato, alguma coisa de errado vai ter, né? Porém, quando você recebe um orçamento muito alto, às vezes a alta gestão não está preparada ainda para isso, ou não preveu, né, que seria tão caro em questões de médias empresas, né? Pequenas empresas, por exemplo, estão muito amarradas ainda a só firewall e antivírus, que é um erro fatal, né? E assim, às vezes as pequenas empresas não têm o orçamento de uma média e de uma grande para contratar um serviço mensal ou algo do tipo, mas, por exemplo, vocês mencionaram que às vezes a falha não está só no software, ou não está no software, não está na aplicação, está nas pessoas. Então pode sim investir em conscientização, né, em treinamentos de conscientização, que já são serviços mais baratos, né, são entregáveis mais baratos para pequenas empresas. Então você pode ter um firewall, pode ter um bom antivírus, uma boa infra em cloud, por exemplo, utilizando Google, Microsoft, entre outros, e investir simplesmente numa conscientização. Se você não tem um orçamento suficiente para uma consultoria, para uma auditoria, ou até para soluções que são caríssimas, né? É um primeiro passo, né, para iniciar. O mais importante é você dar o primeiro passo, né? E não assim ver a cibersegurança como um bicho de 7 cabeças, que às vezes nem é, né? Andrew, e eu, escutando tudo, eu tava lembrando de alguns cases que eu participei, principalmente quando a gente fala do phishing, né? O cara que ele, geralmente, quando é invadido, é um e-mail que alguém não acompanhou, sem ler, abriu o anexo. Eu recebi ontem uma mensagem, um e-mail que era para eu abrir um anexo que eu estava devendo um boleto num banco que eu nem tenho conta. E olhando tudo isso, tem algumas coisas que as empresas subestimam e ignoram, né? E o que você acha que a empresa... esse é um deles, né? Letramento para não abrir um e-mail malicioso. Mas o que você acha que as empresas muitas vezes subestimam ou até ignoram quando a gente fala de tratar de cibersegurança? Sim. Esse é um ponto, assim, que eu diria, se não for mais crítico, é um dos mais críticos, são as pessoas mesmo, né? Esse nível de conscientização. Porém, um outro muito comum também, além, por exemplo, da não correção de falhas reportadas, é aquele que, por exemplo, aquela mentalidade que já é ultrapassada, muitos ainda não aceitaram, que, por exemplo, 2 pentests por ano é suficiente, ou uma consultoria, uma auditoria por ano, hoje não mais. Principalmente para empresas que dependem de tecnologia, seja próprias ou de terceiros, né? Porque a tecnologia ela é atualizada constantemente, principalmente agora com a chegada da IA, né? A gente vê assim uma evolução surreal do que está acontecendo, coisas que demorava 5 anos para acontecer, hoje em meses está acontecendo. Então, assim, nós estamos em uma época onde você atualiza cada vez mais as suas tecnologias, e uma atualização, às vezes, um script ali, uma linha de código mal programada, pode abrir uma porta que você não tinha antes, né? Então eu acho que é um outro ponto, né? Onde você tem que ter testes recorrentes, né? Uma coisa que eu sempre digo, quanto mais a sua empresa é dependente de tecnologias, de aplicações, principalmente se é dependente dela para vender,
e você atualiza ela constantemente, você tem que testar com mais frequência, né? Ou seja, fazer parte do processo, ter um processo bem elaborado, onde envolve cibersegurança, onde envolve o DevSecOps, o DevSec, né? E toda a parte de correção também. Eu acho que é algo que ainda falta maturidade também. É um outro ponto que eu diria que a gente vê bastante. Você comentou agora sobre IA, né? IA a evolução da IA, a gente tem visto isso em vários mercados. Para esse lado de segurança, como é que a IA tem ajudado? Então, por exemplo, como é que vocês usam a IA para o ferramental anti-hacker, né? Para o ferramental de segurança, para entender mudanças de padrão, ou o que a indústria tem usado, o que tem de novo de IA para esse tipo de aplicação? Sim. Eu acredito que a IA de verdade, né? Ela chegou há pouco tempo, né? Ainda mais com esse boom que o ChatGPT deu e o Google trazendo, né? Há uns anos atrás a gente falava de IA, mas não é igual hoje, né? Hoje realmente tá acontecendo igual quando aconteceu com a internet, que aconteceu com o Bitcoin, se não for maior, né? O impacto que a gente vai ter com isso. Então, assim, hoje realmente a gente pode falar que a IA existe de verdade e acaba sendo assustador pro lado bom e também pro lado ruim. Pro lado bom é que a gente consegue utilizar isso como auxílio para potencializar a segurança, a cibersegurança em si. Tanto das aplicações, como automatizar muitos processos, mas também como profissionais de cibersegurança utilizar a IA para auxiliar em testes, para auxiliar em correções também. Então a gente utiliza muito da IA aqui para isso, né? Tanto para realizar os testes, para realizar as correções de vulnerabilidades e, como por exemplo a gente já utilizava antes, né, que é algo que a gente já fazia antes, é analisar, por exemplo, uma superfície de ataque. A IA ela consegue mapear muito bem uma superfície de ataque, consegue buscar na web, por exemplo, vazamentos que ocorreu, links vazados da sua empresa. A gente utiliza muito a IA para isso também. Hoje nós já estamos estruturando um sistema, isso aqui é um spoiler que, assim, mas enfim, vou dar um spoiler, um resumo, né? Não vou detalhar muito. A gente está desenvolvendo um módulo auxiliar para a nossa plataforma, onde ele vai conseguir pegar todas as vulnerabilidades que foram reportadas pelos nossos pentesters, né? A diferença da nossa plataforma das outras, por exemplo, é que tudo que está lá é de verdade, né? Não vai ter nenhum falso positivo ali para o seu time perder tempo para realizar a correção. Tudo que está lá é verdade. Então a gente está desenvolvendo uma IA que vai fazer toda a análise, né, por exemplo, da sua empresa lá, todas as falhas, vai listar quais são as falhas que mais ocorreram, né, quais são os tipos de falhas que mais ocorreram, e vai conseguir também apontar como que essas falhas aconteceram, né, onde que pode ter falhado. Foi na hora de programar, foi na hora de uma configuração de um firewall, foi na hora de uma configuração de um servidor, ou seja, nós estamos desenvolvendo esse algoritmo para lançar em breve, para entregar para o cliente, onde ele vai ter lá por exemplo, também um campo de busca, que ele vai digitar a falha, e aí já vai mostrar para ele se, assim, o quão aquela falha pode afetar ou já afetou aquela empresa, e vai prever também o que possa ocorrer no futuro, né? A gente está desenvolvendo isso e em breve a gente vai lançar também. Boa, André. Só como que vocês adaptam, não é, as soluções da HackerSec quando você pega, tipo, diferentes setores, né? Fintechs, e-commerce, life science, né? Tem aí uma curadoria. Como que é feito isso, né? Como é que se adapta essa solução? Porque às vezes é completamente diferente, né? A maneira de tratar o dado de uma fintech e de um e-commerce, né? Sim. Assim, para vocês entenderem melhor, a HackerSec tem uma plataforma onde a gente faz as entregas por exemplo, dos testes, da auditoria, seja phishing, pentest, análise de superfície. Então lá, basicamente, você recebe o resultado, né? Então, diferente de uma solução, por exemplo, de firewall, ou uma solução de threat intel, ou um endpoint, que precisa se adaptar aos sistemas, a gente consegue já personalizar antes de implantar. Ou seja, a gente vai desenvolver um projeto do zero para aquela empresa, e os primeiros reports, por exemplo, já vão ser estruturados para aquela empresa, né? Uma coisa que esse algoritmo, por exemplo, vai fazer também, a gente já faz manualmente, pegar clientes do mesmo setor, a gente já faz, né? E, por exemplo,
esse cliente aqui do setor financeiro teve essa falha, esse outro aqui não teve. A gente comunica esse outro, claro, não fala quem é, não fala qual assim, especificamente o que aconteceu na falha, mas comunica, ó, essa daqui é uma falha comum no seu setor. Pode ser que você tenha ela, então olhe para esse caminho aqui, ou para isso que está correndo na sua aplicação. Então, esse cruzamento de dados entre setores, que é uma estratégia que a gente está utilizando bastante, né? Então, assim, acho que a gente consegue adaptar, principalmente com essa questão, com setores que a gente tem semelhantes de empresas. E, assim, como, por exemplo, os principais setores que dão atenção à cibersegurança é financeiro, né? Software, principalmente software house ou empresas que terceirizam software, né, dá bastante atenção à cibersegurança. A área da saúde também está muito em alta. O agro está começando a querer criar uma maturidade, não chega perto das outras, mas está querendo criar uma maturidade, isso é interessante. Então, cada vez mais a gente consegue ter esse cruzamento de dados. Né? Não, legal, Andrew, porque uma coisa que eu já vi é que quando também uma empresa do setor sofre um ataque, ela compartilha com outras, né? Mesmo concorrentes. Assim, a área de segurança dessas empresas, eu estou no conselho de algumas, já vi isso acontecer. Quando acontece um ataque, as áreas de segurança se conversam, assim, o que aconteceu, tá? Independente de ser concorrente ou não, porque aí é algo, né? Ninguém quer que isso aconteça. Né? Isso, com quem seja, com quem quer que seja. Né? Agora, Andrew, eu tive a oportunidade de ver uma palestra uma vez, eu estava no Texas e o cara estava à distância, que era o Edward Snowden, né? Nossa, e ele é fugitivo, então ele estava numa embaixada, não sei onde, na Rússia, sei lá. E ele estava dando uma palestra para a gente lá sobre cibersegurança. E uma das coisas que ele falou que me chamou muita atenção, e até então não tinha tido um estalo para o que ele trouxe, né? E hoje está ficando mais comum. Mas é assim, à medida que a gente vai digitalizando o nosso universo, como pessoa física mesmo, tudo da sua casa começa a estar ligado numa rede IP. O ar-condicionado aqui de casa é ligado na Alexa. Aí a luz na casa do Lílio lá, é tudo, né, Lílio? Tudo conectado. Aí o portão a porta da sua casa e tal. E aí o que ele trazia à medida que a gente está mais conectado, a gente está muito mais vulnerável, porque a gente pode sofrer um ataque via câmera. Né? Tem sites, inclusive, que listam por cidade, né? Você põe lá, câmeras em Belo Horizonte, ele lista as câmeras, você escolhe o bairro e você vê câmera dentro das casas, porque a pessoa esqueceu de mudar o login e senha e ele fica testando o IP com login e senha e achando câmera no mundo inteiro. Então, assim, isso é um exemplo, mas se você não atualiza o hardware do seu ar-condicionado, pode ser que ele esteja vulnerável da cafeteira smart ou da geladeira smart e tudo mais. Como é que você vê esse ambiente onde a gente está cada vez mais conectado, só que se você pegar no cidadão comum, pouquíssimas são as pessoas que estão preocupadas com a segurança digital da pessoa física. Você vai para o mundo corporativo, já começa a ter uma certa preocupação. Agora, na pessoa física, o cara está tranquilo, acha que a câmera dele está segura, né? E aí você vê o Zuckerberg lá que põe uma fitinha na frente da câmera dele, porque até alguma coisa errada aí. Se o cara põe, o que está acontecendo? Mas conta aí, o que é a sua visão em relação a esse ambiente que a gente está vivendo agora? Sim, olha, essa é uma questão que até eu tenho uma paranoia na minha casa também, mas assim, é uma coisa que traz comodidade pra gente, né? Então, às vezes, acaba superando a paranoia. E aí que acaba tendo um erro, acaba sendo, acho que, um erro fatal nosso, né? Uma negligência fatal nossa. E assim, que nem você falou, não é todo mundo que tem a consciência que vai ter que atualizar aquele software da câmera, do ar-condicionado, até da geladeira hoje em dia, e muito pelo contrário. Quando o software pedir atualização, a pessoa vai ficar brava. Vai falar, como que cancela esse trem aqui? Não quero atualizar nada. Pô, que saco. Atualizar o quê? Exatamente. Então, assim, é algo que tá trazendo muita praticidade no nosso dia a dia, mas é que nem você falou, né? A gente tá cada vez mais conectado. Então, um podcast que eu vi até do Elon Musk, ele fala assim, hoje a única coisa que limita tudo que a IA e
a tecnologia pode fazer é simplesmente a velocidade do tráfego de dados. A partir do momento que a gente tiver uma velocidade suficiente de tráfego, de velocidade de internet, de troca de dados, tudo será possível, né? Ele fala com a chegada de supercomputadores quânticos. Então, assim, eu acho que a gente está muito mais perto disso do que nunca, principalmente com a IA agora, que pode ajudar esse desenvolvimento. Então, assim, você ter cada vez mais dispositivos conectados, pessoas conectadas, que se conectam com empresas. Então, você vê que assim vai ser um efeito em cadeia, né? Então, você invadir um dispositivo, por exemplo, uma câmera de uma casa, se as outras forem da mesma marca, ou até o ar-condicionado for da mesma marca, a geladeira, isso escala lateralmente para outros dispositivos. Mesma coisa uma empresa. Se eu invado uma empresa que é desenvolvedora de uma câmera e lá eu descubro uma brecha de software que ninguém nunca descobriu, eu consigo invadir todos os produtos daquela empresa, né? Então, assim, é preocupante, é algo que falta conscientização, principalmente nesse caso das pessoas, né? E digo mais, você comentou até aí de ferramentas que buscam câmeras abertas, que não foram alteradas as senhas padrões, né? Na Dark Web, na Deep Web, o mercado do cybercrime, ele é surreal. Eu poderia dizer que, se comparado ao mercado de cibersegurança do Brasil, o mercado de cybercrime é maior do que o nosso mercado de cibersegurança no Brasil. É assim, é venda de softwares prontos para você poder cometer esse tipo de invasão, de crime. É venda de credenciais de pessoas dentro de empresa. Eu compro a sua credencial. Se a sua empresa fatura 1 bi, eu te pago aqui, ó, 1 milhão para você me dar sua credencial interna aí da sua empresa. Pronto, não precisa nem enviar um phishing, não precisa enviar nenhum tipo de vírus, porque eu consegui a credencial e paguei um funcionário lá dentro. Então, assim, o pessoal não tem ideia disso, mas o cybercrime, ele tá muito na frente da cibersegurança. Se vocês pararem para pesquisar em Deep Web, Dark Web, os fóruns, eu não faço ideia de quanto eles estão faturando por ano cybercrime, mas eu acho que é comparado ao mercado dos Estados Unidos de cibersegurança. Porque, assim, as ideias que eles têm não é mais só vazamento e venda de dados, não é mais só isso. É venda, por exemplo, de ransomware as a service. Já ouviram falar de ransomware as a service? Não. Você vai lá, você assina uma plataforma de ransomware, você recebe o ransomware pronto, você recebe todo o manual de como você operar aquele ransomware e como afetar empresas de diferentes setores com aquele ransomware. Você infecta e você já recebe o pagamento dentro da plataforma, uma porcentagem vai para a plataforma, então você veja a tecnologia. Infectou. Exato. Olha isso. É uma empresa. Faz em 5 vezes sem juros para você. Caramba. Lido, mas só para completar, uma coisa que ele falou, que o Edward Snowden falou, é que a única coisa que ele vê de salvação pra gente, né, nesse ambiente, é criptografia. Ele falou, cara, tudo meu é super criptografado. Então, e aí ele falou, mas o que é o problema? Quando você tem um celular do Google, por exemplo, o Google não quer que você criptografe isso aqui. Por quê? Porque ele quer ter acesso às coisas que estão aqui. E aí o que ele trouxe que é legal? Ele falou, se o Google tem acesso, o chinês tem, o russo tem, mas se tem um buraco para alguém ouvir essa câmera aqui, porque você tá falando de carro aqui, cara, da meia hora você tá ouvindo, né? Tem anúncio de carro. Beleza, então alguém tá ouvindo. Agora, se alguém tá ouvindo, tem espaço. E o que ele alegou era isso. Falou, ó, onde o Facebook tá ouvindo, onde o Google tá ouvindo, e aí a Apple já é mais fechada, né? A Apple já tem porque o modelo de negócio da Apple não depende dos seus dados, né? Ou da sua privacidade. Mas é um ponto que eu achei interessante também, né? Ele falando assim, o quanto a gente deveria estar encriptando tudo e como a indústria não quer que a gente encripte tudo. Exato. E assim, é que nem você comentou, né, Gustavo? E por mais que a gente encripte, ainda tem o meio do caminho, né? Que às vezes é um microfone, é uma câmera, né? Então, assim, tem outras entradas que, na verdade, você encriptou a informação no seu final, né? Ou no tráfego ali no meio. Mas e na hora que realmente estiver acontecendo, né? São muitas portas de entrada. Por mais
é uma camada, claro, que encriptar é uma camada brutal para segurança, mas assim, é muitas portas, né? Que você possa imaginar além disso, né? O Andrew, eu tava conversando esses dias com um amigo e você, é mais ou menos, eu tava comparando isso com a dengue, né? Você cuida da sua casa, tá tudo bonitinho. Mas aí o vizinho, o terreno da frente, não, o mosquito vai proliferar lá e vai vir aqui. Aí você tá com a sua casa tudo bonitinho, aí chega algum amigo, alguém, você libera a senha do Wi-Fi, ele entra no celular, e aí o celular da pessoa, você não sabe como é que ela tá, mas você liberou a senha do seu Wi-Fi, você acabou de jogar ali pra dentro do seu Wi-Fi. Aqui em casa eu tenho um Wi-Fi exclusivo para visitantes. Não é o mesmo Wi-Fi que os visitantes usam aqui em casa, que a gente usa, tem uma separada. Mas olhando o que você prevê, né, que vai ser essencial tanto para as pessoas, né? Até porque o conhecimento é muito importante. E um dado bacana, Gustavo, e eu hackeei o Andrew, 90% do time dele foi formado internamente. Isso é um dado dele, hein? Isso aqui foi hackeado, que eu hackeei ele para saber. E eu achei muito legal quando eu hackeei ele, que ele fala que na prática, a prática é muito importante. Esse negócio de você lê um livro, né, Andrew? Como que os passarinhos voam. Pô, olha pro passarinho. Você tá lendo o livro, mas olha pro passarinho, né? Então, eu achei muito bacana do seu time, 90% do seu time ter sido formado internamente, e você fala disso. Prática, né? Mas olhando esses dois, né, conhecimento, e até você comente um pouco, o que é, né? O que você prevê que serão essenciais para as empresas nos próximos, sei lá, 3, 4, 5 anos? Sim. Eu acho que vai muito naquela linha que eu comentei, né? As empresas estão cada vez mais dependentes de tecnologia e aplicações, principalmente para mantê-la viva. E eu acho que a cibersegurança vai precisar ser mais, digamos, recorrente, mais frequente. Porque cada vez mais conectado, cada vez mais dependente de tecnologia, ou seja, cada vez mais, assim, você fica refém, né? Não só dependente, como refém. Então eu acho que a palavra é você ter uma constância, né? Fazer parte do seu processo de desenvolvimento, fazer parte do seu processo de venda, de troca de informações, ou seja, estar no meio de todos os processos da sua empresa, todos. E não só mais, por exemplo, no processo depois que eu desenvolvi, tá pronto o meu software, vou testar. Não só mais aí, né? Isso daí, quem sabe, funcionava uns anos atrás? Funcionava bem. Daqui para frente, cada vez menos. Porque, querendo ou não, as empresas que atualizam suas tecnologias cada vez mais, você atualizar sua tecnologia é você se manter à frente do mercado. É você querer se diferenciar do seu concorrente, é você querer estar em inovação constante, né? Então é uma coisa que eu falo, ter vulnerabilidade não é o problema. O problema é você negligenciar correções, né? Então, assim, é normal as empresas terem vulnerabilidades, principalmente aquelas que atualizam frequentemente, porém você tem que ter a maturidade para poder realizar essas correções, né? Você tem que enxergar o que faz parte do processo, né, a cibersegurança. E não só mais um investimento, mas como obrigação e vai fazer parte do processo. Não tem jeito, né? E ainda mais com a chegada da IA, né? Isso acelera muito no dia de hoje. Eu acho que a chave está aí, né? Você cada vez mais colocar a cibersegurança nos processos. E não só de tecnologia. Tem que nascer junto, né? Tem que trabalhar junto, nascer junto, sim. Tem que estar no core, né? A gente tem que entender que é prioridade. Não deixa de comentar, 90% do seu time foi formado o porquê disso, né? Reter conhecimento é importante, 90% é bastante coisa, né? Sim. Eu digo assim, o mercado ele fala muito que tem dificuldade em contratar profissionais. Aqui é o contrário, a gente tem facilidade. Por quê? Porque a gente começou formando profissionais. Então, assim, quando a gente abre uma vaga, assim, alunos da HackerSec vem em massa, né? Aparece 50 em 2 dias para se candidatar nessa vaga. E às vezes são alunos que começaram agora. Então, ou se formaram com a gente, ou estão começando e já querem trabalhar. Falar, eu quero trabalhar nem se for de graça para vocês. Eu quero estar aí para aprender. Né? Então a gente fala,
tá bom, vem aqui aprender com a gente. Né? Ou você que já começou, né, tá em um nível intermediário, vem aqui que a gente vai te ensinar. Então a gente sempre teve a visão de... A gente prefere pegar um profissional, às vezes, com menos maturidade e formar ele, até mesmo uma questão cultural da empresa, do que já ter um profissional muito sênior e, às vezes, acabar atrapalhando a cultura da empresa ou tendo que remodelar ele. Né? Então, acho que é um ponto que a gente acerta bastante esse daí, porque a gente formar a pessoa desde o seu começo, querendo ou não, a gente perde um tempo a curto prazo, mas ganha a longo. Né? Então, você ganhar tempo a longo prazo, eu acho que você economiza também dinheiro. Você economiza tempo de ter que ficar recrutando e treinando e retreinando profissionais que vieram de outras empresas, né? Então, eu acho que isso é um ponto positivo que a gente vem acertando bem. Né? Claro que não é sempre que a gente pode contratar só estagiário ou júnior, precisa de líderes, mas eu acho que a gente vem acertando bem isso daí. Eu acho que é assim, um ponto positivo. Boa, perfeito. Boa aula, hein? Oi, Andrew, pra gente fechar aqui esse papo leve, tá massa, viu? Tô aprendendo pra caramba, mas tem um ponto que eu queria... Eu te conheço já há um tempo, né? Eu queria entender o que você faz para hackear a sua vida. Eu tive a oportunidade agora, no começo do ano, de estar nos Estados Unidos, e eu vi um exemplo de uma palestra de biohacking. O cara falando, o que eu faço para hackear meu organismo, para eu viver mais e tal, para eu ter mais foco, para eu ter mais energia. Eu sei que você trabalha pra caramba, eu sei o André, cara, né? Às vezes a gente conversava, era tarde da noite já, isso aí na pilha, com aquela vibração de empreendedor, como se fosse day one, assim, né? Sempre no day one. Sim. Mas conta um pouquinho do que se você faz, né, alguma coisa diferente no seu dia a dia, meditação, corre, faz, né, o que você faz para te dar energia também, para você conseguir ter mais produtividade? Sim, eu acho que foi algo que eu desenvolvi ao longo do tempo. Tanto eu como o André, né, a gente cresceu na Zona Leste aqui de São Paulo, a gente não tinha assim, acesso a informação de como funcionava uma empresa de verdade, né? Então a gente sempre tivemos que buscar muito conteúdo na internet. Uma coisa que ajudou muito a gente foi os influenciadores, né? Por exemplo, o Flávio Augusto, né? Foi uma pessoa que eu me inspirei. Você mesmo, Gustavo, foi uma pessoa também que eu me inspirei. Então, eu acho que a gente busca muito conhecimento em referências, né? Empreendedores que são referências no Brasil, como vocês, né? A gente foca muito na leitura de livros, né? A gente lê muito. Eu leio uma média aí de 2, 3 livros por mês. Leio não, vou corrigir, eu ouço. Eu gosto de ouvir livro, que eu coloco lá em 1.5 e acelero o negócio. Então eu gosto bastante de ouvir livro, né? É algo que ajuda bastante. Hoje a gente busca também cada vez mais estar em lugares fazendo networking, né? Isso quando fala de business, né? De crescimento pessoal e de business. E em vida pessoal, eu particularmente eu tenho uma rotina onde eu gosto de ter uma rotina, na verdade, né? Então eu acordo ali bem cedo, né? Eu tomo um bom café da manhã, tomo uma cafeína ali para se preparar para o dia, venho para a empresa, organizo ali um pouco antes o dia da empresa, olho as reuniões, né? Inicio olhando o dashboard da empresa, aí inicio as reuniões. Na parte da tarde aí eu já também foco para definir estratégias e depois, finalzinho da tarde, foco para estudar, tanto em podcasts, lendo um livro, olhando stories de empreendedores, influenciadores. E aí à noite eu foco para treinar, né? Eu acho que é muito importante porque eu acho que o treino, principalmente academia, ou você até caminhar, eu acho que estimula bastante. Né? Às vezes você chega cansado, muitas vezes eu chego cansado, a minha esposa tá cansada, e a gente fala, não vamos hoje não vamos caminhar hoje não vamos pra academia hoje não. Fala, não, vamos sim. E a gente vai a pé, por exemplo, pra academia. Só você caminhar, já muda. Eu acho que a sua disposição já muda. Então eu acho que é o conjunto, né? Eu acho que você tem uma rotina onde você trabalha bem, né? Com a sua agenda bem organizada, bem planejada, você estuda e você treina. Eu acho que hoje vem dando muito certo, pelo menos para mim vem dando muito certo, né?
Não, Então, incrível. Não, e eu achei legal, Andrew, que é um negócio que eu tenho feito também aqui. É colocar durante a sua rotina do dia um tempo para você ler, cara, pensar um pouco. Porque senão você entra numa operação de execução, né? Você, reunião, sai de uma reunião entre outros. Chegou no final do dia, você fez um monte de reunião, então, mas, cara, não parou para ver o que está acontecendo no mundo. Sim. E para as nossas profissões, nós temos que estar antenado. O lead tem que estar antenado. O lead está o tempo inteiro falando com o cliente. Ele não pode chegar no CIO de uma empresa grande sem saber o que está acontecendo, né, no mercado. No mercado. Coisa recente e tal. Não dá para o cara ficar só na operação. E isso eu vejo que é legal. Teve uma entrevistada nossa aqui, que é diretora de inovação da Natura. Uhum. E ela falou que ela reserva slots durante o dia dela, ela coloca, tipo assim, esse é um tempo, 40 minutos para mim. Aí ela medita, ela vai ler coisa, ela vai ouvir uma música, durante o dia. Então, assim, acabou aquela era, né, cara, você tem que ter rotina de 7 horas da manhã até 7 horas da noite, com reunião o tempo inteiro. E eu gostei de ouvir isso, e o Lírio também, né, Lírio? Você tem um pouco desse lado. Por enquanto não tá dando tempo, né, aqui nessa. Mas você gosta muito, você se atualiza. Eu gosto muito. Eu falo pro Gustavo, cada enxadada na samba é uma minhoca que sobe. A gente sempre tem coisa pra fazer e sempre coisa boa, é super legal. Mas eu acho muito interessante disso. E duas coisas, Andrew. Primeiro que eu tô aqui em Indaiatuba, tô perto de você. Quando eu encontrar, eu levo um Faça Simples. Você falou que você já leu Pense Simples. Eu levo o Faça pra você também, pra você ter. Eu acho muito bacana isso e eu converso muito com muita empresa mesmo. Conversei, às vezes no mesmo dia, André, a gente fala com fintech, fala com odontologia, fala com várias áreas diferentes. Então a gente precisa ter conhecimento e bagagem e a prática para levar tudo isso. Ontem foi um banco, bateria, odontologia, a nuvem, rede e água lá. E água. Caminhão no mesmo dia. Olha isso. Então, mas uma coisa super bacana, a gente não pode deixar, a gente não vai falar, mas tem 3 temas muito importantes, que eu acho que depois da gente falar de Web3 e LGPD, Andrew, que eu acho que isso, a gente estava batendo um papo, Gustavo, aqui no back-office, que era empresas que detêm informações de outras empresas, né? Então, o risco dessa empresa que trata informação de outras é uma vulnerabilidade, é um problema super complexo. Você sabe que na Europa ali, tem business, né, Andrew, só de armazenamento de dados. É assim, ó, você pega um varejista, por exemplo, o varejista fala assim, não, eu não quero ficar com os dados aqui, não. Aí tem uma empresa que é tipo um cofre, só para ficar guardando dado lá, e aí o cara tem toda uma lógica de segurança para os dados. Imagina a responsabilidade. Exato, imagina o pequeno que esse cara Nossa. E aí, pensando nisso tudo, não vamos deixar, Andrew, você não vai sair daqui sem falar do HackerSec Conference. Exato. Que tá chegando aí. É gigante. O porquê do HackerSec Conference, e faz o merchan aqui, você pode fazer o merchan aqui, a gente deixa. Legal. O HackerSec Conference é o evento oficial nosso, né? Ele é tanto para clientes como também aberto ao público, né? Vocês estão convidados, viu? Vocês podem levar os colaboradores de vocês também. Legal, tá todo mundo convidado aí, parceiros. Nós vamos. Clientes da HackerSec, né? E ele também é aberto ao público, aos nossos alunos também. E já está na 5ª edição, né? Ele acontece uma vez por ano. Spoiler também aqui outro, pode ser que passe a acontecer agora 2 a partir do ano. Mas espera aí, vai ser lá no Morumbi, vai ser lá no Rio, no Riverview. Vou ter que comprar outra roupa, uma roupa para gravar podcast e uma roupa para ir no evento dele, Gustavão. O negócio é chique, é muita gente, né? Lá no Morumbi. Quantas pessoas? Quase 300, né? Acho que vai ter em média 200 a 300 pessoas. Legal, hein? É o limite também do espaço, né? O anterior foi lá no Teatro Gazeta, mas agora a gente optou por fazer ali, acho que ali uma localização melhor, né? A gente encontrou por ser uma localização, acho que é até mais segura. E online também vocês vão passar ou não? Aí é só no presencial? Só presencial. Sempre foi só presencial, o pessoal pede online e fala, não, tem que vir aqui, pessoalmente aqui. Também. Exato, é o mais importante. Mas aí lá a gente leva conteúdo,
A gente leva É bem no miolo, cara. Indianápolis, Vila Olímpia, Morumbi, Chácara Santo Antônio. É bem no miolo de São Paulo, sim. Sim. Perfeito. É em frente o Grand Hyatt, sabe? Ali perto da Globo. Estaremos lá com você, Nós meu amigo. estaremos lá. Pô, satisfação. Foi muito legal o bate-papo, aprendi muito, como sempre, a gente sempre, em todas as oportunidades, você é muito solícito, em alguns casos também eu já tive o seu apoio aí, você e o André, vocês muito disponíveis para ajudar, e é legal isso, viu, Lídio? Assim, eles têm essa cabeça de ajudar a comunidade, então às vezes surgia alguma dúvida, algum cliente também, eu trazia isso para eles sempre se colocavam à disposição para ajudar, para fazer, né, um bate-papo, para uma consultoria e tal, mas é muito legal esse interesse genuíno que vocês têm de que a segurança cibernética seja algo difundido, e vocês começaram educando o mercado e o mercado viu que vocês são sérios, vocês têm resultados, vocês são uma empresa que de longo prazo, está pensando aqui, não é pensamento de curto prazo, quero seu dinheiro agora, você está criando relacionamentos com grandes empresas, vocês olharem no site da HackerSec, vocês vão ver as logos lá dos clientes, são grandes clientes. E para todo mundo que se interessa, gente, tem cursos legais lá, para níveis também diferentes, né, Andrew, de conhecimento do assunto, né? Tem um nível mais iniciante, tem níveis bem mais avançados, com ferramentas para você treinar e tudo mais. E eu sou fã do que eles têm feito. Lili, foi um bate-papo incrível, né? Foi super especial e não só ver a empresa, mas uma pessoa, mas isso, né? Você focado na educação das pessoas, em levar a educação, e desde muito novo, né? Como é que a gente ajuda as pessoas entenderem a importância disso. E cibersegurança hoje tem uma importância muito relevante, mas muito relevante mesmo. Minha mãe já teve rede social hackeada uma vez, eu já tive compra no cartão de crédito, depois, ainda bem que estava tudo certinho, eu consegui resolver. O meu foi o tal do chupa-cabra que o cara encosta no celular, eu consegui. Teve um amigo meu que perdeu muito dinheiro no posto de gasolina, porque hackearam a máquina de cartão de crédito dele, o dinheiro foi tudo, saiu da conta. Todo o dinheiro que entrava no banco não ia para ele, que entrava na maquininha não ia para ele, ia para uma outra pessoa. Então, cara, muito bacana, muito obrigado, Ender, pela contribuição e pela aula, que foi uma verdadeira 3 páginas e 15 post-it anotados aqui, Ender. Que legal. Muito obrigado, Gustavo, Lílio, foi um prazer aqui estar com vocês novamente. Estou muito feliz mesmo de participar e com certeza pode sempre contar com a gente, sempre que vocês precisarem, aí, parceiraço nosso, vocês da Samba aí, pode sempre contar com a gente. Muito obrigado mesmo. Show de bola! Pessoal, se você gostou desse bate-papo, passe para frente, compartilhe, faça chegar em outras pessoas. Isso aqui é uma aula gratuita, mas é muito para chamar a atenção desse tema, que é um tema que às vezes não está na cabeça do pequeno empreendedor, ele acha que não tem jeito, se Deus quiser, nada vai acontecer para a média empresa, e a gente precisa agir, a gente precisa prevenir, e daí várias dicas legais, e para quem quiser acompanhar o Andrew também nas redes sociais, ele posta muito conteúdo sobre segurança e coisas que têm acontecido, e é sempre bom para a gente ficar atento. Um abraço e até a próxima!